É muito controlado esse negócio de aviação, cara. E E, assim, eu não. E por mais que eu fale, é óbvio que tem muita gente que tem medo de voar. Porque as pessoas não sabem, assim, eu não consigo falar todos as camadas de segurança que tem. E olha que no curso de Medvoar tem bastante, são bastante módulos falando de várias coisas, mas não dá para falar tudo. E é por isso que eu não consigo expressar assim. Muita gente falou, pô, você entraria num ATR hoje? Logo depois do acidente? Falei, sim. teve alguns eventos aí, né, de gente com medo de entrar, gente Teve, reclamando. teve, e aí entrou novamente, ó. Vou contar um acidente que aconteceu. Você lembra da fama do Fokker 100 Sim, no Brasil? lembro. Esse avião ficou Maldito, né? maldito. E ele foi uma fama criada muito pelas notícias. Assim, na verdade, o avião não era o culpado, não era o ator culpado. Lá nos Estados Unidos, a American Airlines tinha uma frota de 150 Fokker 100. Nunca aconteceu um acidente com Fokker 100 lá. Então, assim, o avião não tem a ver com o negócio. Mas quando você massifica o negócio, e teve um acidente, esse eu vou contar a história. Mas teve, num mesmo dia, aconteceu dois acidentes com Fokker 100 da TAM. Um pouso de emergência numa fazenda que atropelou uma vaca e um pouso de barriga em Campinas. No mesmo, deu 40 minutos de diferença entre Pô, um e outro. qual a chance, né? E na mesma semana aconteceu um acidente no Rio Branco, no Acre, de um Brasília. Olha o Fokker 100 aí. E aí, a imprensa praticamente esqueceu esse acidente que teve com vítimas lá no Rio Branco e só focava nesses acidentes do Fokker 100. E aí ficou de uma maneira tão Batendo tanto, brutal, né? batendo tanto que as pessoas não vão entrar no Fokker 100 de jeito nenhum. E agora tá com a TR, né? E agora estão fazendo o mesmo trabalho com a TR. E caiu um outro avião também de com um empresário também, alguns dias depois, não foi? Foi lá em Mato Grosso, É, né? É. Eu estava viajando, então eu não li muito a respeito disso, que eu precisei mesmo, peguei a família, sei. falei, era aniversário de uma prima, de uma tia da Mila, assim, 90 anos, era para celebrar mesmo. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, eu fiquei 2 dias realmente que eu precisava ficar só brincando com meu filho, porque foi muito difícil para mim esse acidente, cara. Muito. Por que que não vai acontecer mais isso? Porque É, tomaram essas você fala ações. que nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas que derrubam um avião, né? Sim, Nesse caso você mantém isso. Provavelmente é mantenho, mais, não mantenho. é só uma coisa. Pode falar, tem gente aí que falando, foi gelo. O gelo não derruba avião. É Se isso? derrubasse toda semana caíam na Finlândia. A, Exato, né? a O Finlândia tem lugar a que tem mais TR. gente. A Finlândia tem a TR voando lá. Pô, Então, com entendeu? temperatura menos 40, É, menos 30. É. então não é o gelo. Se o gelo foi um fator, tem mais alguma coisa envolvida. É. Então esse trabalho é que a gente tem que aguardar. E pelo movimento também não dá pra nem falar que não foi gelo também, só pelo movimento. Porque pelo que você me falou, o gelo não causaria esse movimento, né? Não, o gelo não Então, causaria o parafuso chato. parafuso, né? Isso que eu tô achando estranho também. Então não dá para cravar.
do jeito que caiu, você ouviu muita gente falando assim, e se tivesse paraquedas? Você deve ter ouvido muito falando. Por que não coloca paraquedas no avião? É uma idiotice essa ideia que o Kratos deu pra mim, que ele falou, coloca paraquedas. Porque se ele cai assim, né, o pessoal, um leigo vai falar, se tivesse um paraquedas grande, amorteceria a queda, ou não adiantaria, ou não tem como. Eu tenho um vídeo que explica isso, cara. Eu até eu fiz 3 vídeos a respeito disso. Um deles foi com o Pedro Loss, né, que a gente calculou a área que teria que ter um paraquedas para segurar um 737. E a área do estádio do Maracanã. O tamanho do paraquedas para um 737 bater com, sei lá, uma gravidade quando chegasse no chão. Tamanho para guardar isso, ele abrir sem ter nenhum problema. Ou seja, até pode ter paraquedas, mas aí não leva passageiro nenhum, porque vai ser um espaço só para guardar o tecido do paraquedas. Aí eu explico, mas você pega o número de vítimas de acidente aéreo quando acontece acidente, justifica ter um paraquedas? Justifica ter vários sistemas de mitigação de risco que a gente tem hoje em dia e que funcionam. A gente estava 17 anos sem acidente no Brasil, cara. 17 anos. Aviação comercial comercial regular. Claro. Então não justificaria você colocar um paraquedas no ATR, aumentar o peso dele em mais de 1.100 quilos, colocar um foguete dentro, porque tem que ter um foguete para disparar o paraquedas. E aí você vai colocar em risco agora passageiro com combustível sólido dentro do avião. Olha o quanto você aumenta o risco de uma pessoa para colocar um paraquedas, sendo que no avião não... Paraquedas aí estamos falando, então dá paraquedas pros passageiros. Imagina a doideira, cara. Você já saltou? Nunca. Nunca, né? E se você chegar na porta do avião, você não vai travar? Claro. Agora imagina... 70 pessoas correndo, tropeçando, chegando ali. Não, tendo que vestir. Isso. Aí eu tenho outro vídeo que eu mostro isso. Por que não dá paraquedas para passageiro? Eu falo só o tempo que um paraquedista profissional leva para vestir um paraquedas. Aí o cara já não conseguiria. Aí segundo. Então, para evitar isso, vamos fazer o cara embarcar já com paraquedas. Então ele vai vestir o paraquedas antes. E aí você vai sentar na cadeira assim, né? Com a mochila aqui nas costas. Então, assim, não faz sentido. O que faz sentido é o que a aviação faz. Proteger a vida com procedimento, com mitigação de risco, e aí a gente tem esse número tão baixo. 2022, 2023, o número de fatalidades a bordo, esse número é público, você pode acessar tanto na Boeing quanto na Airbus. 2022, 2023... o número de perda de vidas por cada 1 milhão de decolagens foi 0. Ô, louco. Pô, que fantástico isso. Então, se trabalha para chegar no nível em que a gente não tenha mais acidente. E o trabalho da investigação é isso. O que deu errado? Vamos corrigir mais isso aqui, vamos corrigir aquilo. E aí vai cercando. E, cara, eu não fui atrás disso, mas teve gente que mandou mensagem no celular, não deu tempo, foi muito rápido a queda, nem deu tempo de mandar mensagem, não tinha sinal. Não devia ter sinal também, né? Normalmente não tem. Mas eu acho que não mandou. Não daria tempo, Entre o que começa a acontecer, eu nem sei se tinha visibilidade, para falar a verdade. Visibilidade. Na hora que começa o negócio lá em cima, eu não sei se tinha visibilidade, as pessoas conseguiam enxergar. Porque o tempo, ele estava no meio da camada de nuvens, né? Então... As pessoas, com esse giro, elas não morrem com esse movimento, né? Isso não causa uma morte, é com impacto mesmo, né? Eu acho que no caso do acidente, da colisão do voo com aquele jatinho executivo... Sei. Ali as pessoas perderam a consciência porque o giro foi muito, muito forte, acelerado. Então a própria força centrífuga, ou a força da gravidade, a força G,
levou as pessoas a desmaiarem. No caso deste, eu acho que não. Mas eu também não sei, isso aí tudo é projeção. Fala, o pessoal tem dúvidas aí ou não? Tem dúvidas, bastante gente tá mandando mensagem aqui. Manda. Tem uma aqui do Renato Souza, ele fala assim: Lito, a Globo está batendo muito sobre as possíveis irregularidades da Voipés. A ANAC tem corpo suficiente para fiscalizar toda a frota do país? Qual a chance da Voipés ter infringido alguma norma? Isso é o trabalho que Vamos entender assim, o CENIPA é o órgão que investiga o acidente aeronáutico. O CENIPA descobre se a ANAC cumpriu o papel dela ou não. Então até isso é feito na investigação. Se você me pergunta se a ANAC tem fiscais suficientes, eu acredito que tem, porque eu trabalhei 25 anos na United Airlines, que é uma empresa americana, e a gente sofria batida de fiscal da ANAC em uma empresa americana. Então eles iam e fiscalizavam e queria saber se a gente estava fazendo o que era certo. Então existe fiscalização. Se falhou alguma coisa, a gente só vai ficar sabendo no relatório do CENIPA. Mas a direção da ANAC hoje em dia, eles são de extrema responsabilidade. E é um órgão que a gente tem que acreditar, porque são eles que mantêm a aviação segura. E, se a gente está 17 anos sem um acidente, significa que não é coincidência, não é sorte. Um acidente não acontece porque estamos com sorte. Não é isso. É trabalho e é fiscalização. E se eles descobrem que alguma coisa não está sendo feita de acordo, como está aparecendo muita coisa na imprensa, e aí precisa ver isso. É o que eu falo, assim, falar que o ar-condicionado está quebrado, o avião não pode voar, precisa ver, está documentado, o manual diz que pode, então não tem nada ilegal. Tem do ponto de vista do passageiro, isso é extremamente desconfortável, ótimo, mas é ilegal voar assim? Não, não é. Então a empresa não tem culpa. E a ANAC tem que fiscalizar isso. Essa é a resposta que tem para dar a respeito. Tem aqui do Marcos Mesquita, ele fala: Lito, o piloto tinha 35 anos e o copiloto 61 anos. Eu confesso que acreditava que o mais experiente seria naturalmente o comandante. Sem questionar a competência, isso é normal? Putz, eu não sei falar se é normal ou não, mas tem a ver também, talvez com escala também, né? Tem a ver com carreira, às vezes tem... Eu conheço alguns pilotos da Internacional, por exemplo, que eles não querem virar comandantes porque é mais interessante para ele ficar fazendo essas rotas que ele faz de longo curso, ao invés de ele virar comandante e descer para um avião que seja menor, ele vai passar a fazer mais voos. Então depende do interesse da pessoa, assim. Eu realmente também não sei julgar a competência pela idade ou não, porque o que interessa mesmo é o número de horas de voos e a qualificação que o cara tem ali na hora de ser elevado a comandante ou não. Parece que o comandante desse voo, apesar dele ser jovem, ele tinha voado, né, na Erastan, acho que é isso, na Europa. Então o cara, ele tinha experiência, assim, então... Mas realmente eu não sei quais os critérios para elevação e por que o copiloto tinha essa idade, realmente eu não sei. O Diego Gonzaga, ele tá perguntando se teria alguma forma de sair da queda de parafuso com alguma manobra em um dos motores para pelo menos direcionar o pouso, a queda ali do avião. Essa é mais uma que eu vou ficar devendo. Eu não sei, o que eu sei é que o que eu ouvi pilotos falando, pilotos de acrobacia, que para um avião bimotor com aquela massa, né, o peso que ele tava, é praticamente impossível sair. Então... Agora, tem que ver também, né? As pessoas têm que parar para pensar assim, tá acontecendo uma situação, é uma crise, às vezes não dá tempo do ser humano identificar o que está acontecendo e pensar em soluções mirabolantes se isso não constou de um treinamento anterior que ele tem que saber o que fazer. Então, a gente, quando tá aqui do lado de fora analisando isso, é completamente diferente de quando o cara tá vivendo a crise lá na hora do evento.